Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito do programa de hoje é mostrar quão importante é a vida humana e sua dignidade, que provém de Deus. E por ser assim, valoriza ainda mais nossa missão de vicentinos junto aos pobres, porque ao cuidarmos dos pobres, estamos cuidando de vidas humanas e devolvendo-lhes a dignidade que um dia lhes foi roubada. Eis nossa missão. Quando falamos do ser humano, o dom maior é a vida. Não temos como medir, mensurar o valor de uma vida humana. E qual é a vida humana perfeita? Aquela em que a dignidade se é respeitada. Ter vida e ter dignidade de filho e filha de Deus. Num mundo marcado pelo desrespeito à vida humana, a Igreja proclama em alta voz que a vida humana é sagrada e que a dignidade da pessoa humana é o fundamento para a vida de sociedade. Nossa fé na santidade da pessoa humana e sua inerente dignidade são o fundamento de todos os princípios do ensino social da Igreja. E é por isso que aparece em primeiro lugar. Nós acreditamos que cada pessoa é de um inestimável valor e que as pessoas são muito mais importantes que as coisas. A vida humana é sagrada e a dignidade humana é o alicerce de uma visão moral para a sociedade. Aí está a base deste princípio. Vida humana é um valor. A dignidade desta vida humana nos é dada pelo próprio Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, conforme lemos em Gênesis, capítulo 1, nos versículos 26 a 31. A vida humana tem sido maltratada. Milhares de pessoas que morrem de fome diariamente, inúmeros abortos, desrespeito no mundo do trabalho, homicídios, genocídios, eutanásia, racismo. Estas, entre tantas outras situações, ferem a dignidade do ser humano num mundo onde coisas passam a ter mais valor do que as pessoas. A dignidade do ser humano recebe impulso quando Deus envia seu Filho Jesus, que assumiu sobre si nossa condição humana e ofereceu a salvação para todas as pessoas. A importância da vida e a dignidade provém de Deus. Por isso que ela é importante desde sua concepção até a morte natural. Todas as estruturas sociais deveriam estar a serviço do ser humano. Deveríamos nos perguntar, ao refletir sobre este tema, se todas as decisões políticas levam em conta a proteção da vida, a dignidade do ser humano, ou o seu desprezo e indiferença. As leis protegem a vida ou a ameaçam? Protegem ou maltratam a dignidade humana? Este respeito pela vida deveria nos conduzir para um compromisso com a paz. As nações devem proteger a vida humana, evitando guerras, conflitos. Se cremos que a vida humana tem real dignidade, como podemos proteger o direito à vida para todos? Sobretudo no início e ao final da vida,
visto que são os momentos de maior vulnerabilidade? Qual o nosso envolvimento para acabarmos de uma vez por todas com o racismo? Quando é que vamos parar de achar que o homem tem primazia sobre a mulher? O que podemos fazer para que as oportunidades sociais e econômicas sejam para todos, sem distinção de raça, sexo ou cor? Como posso educar as pessoas para se importarem com todos os seres humanos, inclusive os refugiados, os imigrantes, os pobres, os indefesos? Todas estas questões têm tudo a ver com a dignidade da pessoa humana. Numa encíclica de São João Paulo II, Evangelium Vitae, número 3, diz assim: precisamente por causa do mistério do Verbo de Deus que se fez carne, conforme João, capítulo 1, versículo 14, cada homem está confiado à solicitude materna da Igreja. Por isso, qualquer ameaça à dignidade e à vida do homem não pode deixar de se repercutir no próprio coração da Igreja. É impossível não a tocar no centro de sua fé na encarnação redentora do Filho de Deus. Não pode passar sem a interpelar na sua missão de anunciar o Evangelho da vida pelo mundo inteiro a toda criatura, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Este princípio fundamental da doutrina social da Igreja, a dignidade da pessoa humana, já vimos que se fundamenta na criação divina, à imagem e semelhança de Deus. Lembro aqui das palavras de São João Paulo II, quando fez o discurso inaugural de Puebla: respeitai o homem, ele é a imagem de Deus. Evangelizai para que isto seja uma realidade, para que o Senhor transforme os corações e humanize os sistemas políticos e econômicos. Agora, se olharmos alguns anos antes, mais precisamente 3 séculos atrás, São Vicente de Paulo dizia assim: não me basta amar a Deus se não amo o meu próximo. Hei de amar o meu próximo como imagem de Deus e objeto de seu amor. Vicente de Paulo soube como ninguém dar valor ao ser humano e cuidava para que cada pessoa tivesse respeitada a sua dignidade. Quando ele ensinava as filhas da caridade, costumava dizer: servas dos pobres, que é como se dissesse servas de Jesus Cristo, já que ele considera como feito a si mesmo tudo que é feito para eles, que são seus membros. Ou ainda, quando se serve os pobres, se serve a Jesus Cristo. Minhas filhas, que grande verdade é isto! Servis a Jesus Cristo na pessoa dos pobres, e isto é tão certo como estamos aqui. Dias atrás, traduzindo um texto para a Fanvin Internacional, o padre Henri de Ruanda dizia que durante a pandemia, num campo de refugiados, ele redescobriu o denominador comum de todos os seres humanos, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que todos, independente de sua condição, têm a preocupação com o bem-estar uns dos outros. De fato, por isto este princípio é tão caro, tão querido e tão especial para a nossa família vicentina. Quando falamos sobre a doutrina social da Igreja, quando falamos sobre a mudança sistêmica
e quando falamos de nosso trabalho em colaboração. A dignidade da pessoa humana, nossa dignidade, a dignidade dos pobres. Este é o dom mais precioso que temos, a vida. Acredito que quando olhamos desta forma, a doutrina social e seus princípios fundamentais começam a deixar de serem somente textos teóricos ou distantes de nossa prática de vida. Bem pelo contrário, todas as vezes que socorremos o pobre e damos condições de que a vida seja preservada, estamos em plena sintonia com este princípio fundamental. Toda nossa espiritualidade vicentina é muito rica nesse aspecto, pois era muito comum encontrarmos Vicente de Paulo dizendo: servir aos pobres é ir até Deus. Servir aos pobres é construir para eles o reino de Deus e sua justiça. Gostaria de fazer aqui mais um alerta para nós. A filosofia grega sempre concebeu o ser humano como alma e corpo. E não estão errados. Mas não podemos olhar para o ser humano de forma separada. Embora ele tenha na sua essência corpo e alma, é uma pessoa única sobre a face da terra. Não tem ninguém igual. Ele tem importância por ser filho ou filha de Deus e tem a sua dignidade própria. Por isso, é inadmissível nos preocuparmos só com o corpo ou só com a alma. Nós nos preocupamos com o ser humano integral. Vocês lembram desta frase de Vicente de Paulo? Se há entre vós alguns que acreditam que estão na missão para evangelizar os pobres, e não para cuidar-lhes, para remediar suas necessidades espirituais e não as temporais, lhes direi que precisamos assistir e fazer com que sejam assistidos de todas as maneiras, nós e os demais, se quisermos ouvir estas agradáveis palavras do soberano juiz dos vivos e dos mortos. Vinde, benditos do meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado, porque tive fome e me destes de comer, estava nu e me vestistes, enfermos e me cuidastes. Fazer isto é evangelizar por palavras e obras. É o mais perfeito e é o que nosso Senhor praticou e o que tem que praticar os que o representam na terra. Um sentimento comum que nós temos é que nós fazemos parte do mundo em que vivemos e que também somos muito dependentes deste mesmo mundo. Embora, na verdade, a vida humana é superior a este mundo material que nos rodeia. Na concepção de Deus, o mundo foi criado para estar a serviço, à disposição da vida humana, sua obra-prima. A vida humana tem suas necessidades básicas. Todo ser humano precisa de água, comida, roupa, proteção, segurança, abrigo contra as intempéries da natureza, chuva, frio, calor, sol, dia, noite. A vida humana, no seu mais íntimo, tem consciência, a capacidade de entender, escolher, decidir e agir de forma responsável. O ser humano sempre busca dar um sentido e valor à sua vida, pois se sente constantemente ameaçado pela morte. Temos um excelente exemplo que acontece neste ano de 2020, uma pandemia que afeta a humanidade. Passado o susto inicial, o ser humano vai adaptando-se, construindo relações, mesmo que à distância, para manter a esperança de dias melhores. Outro valor fundamental para a vida humana é sua liberdade. Deus quis deixar ao ser humano
o poder de decidir, para que ele possa procurar de forma espontânea a seu Criador. Enfim, respeitar a vida humana em todos os seus estágios, proporcionar vida, eis nossa missão.